crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês separarem o caderno de vocês, ou folhas que vocês estiverem usando, os lápis que a gente já usa, lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, se vocês tiverem. Vou pedir para vocês separarem alguns objetos variados que vocês têm aí pertinho. Pode ser chaves, copinhos de plástico, grampo de roupa, eu sugeri ali colheres, garrafinhas de água, mas pode ser coisinhas bem simples que estão aí pertinho de você. Eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem e a gente já começa. Vamos começar então? Hoje nós vamos falar sobre o som e o silêncio. A gente já percebeu que nós estamos rodeados de sons em todos os lugares, né? Já percebemos desde a nossa primeira aula de música, fizemos uma percepção lá do que a gente tem à nossa volta em casa, se a gente estivesse em outro ambiente. Temos sons o tempo todo. Mas a gente também, para perceber esses sons, a gente precisa do silêncio, não é verdade? Também o silêncio é importante. Mas será que esse silêncio, como a gente imagina, ele existe? O silêncio total, o silêncio absoluto existe? Pergunta interessante essa. Foi essa pergunta que o músico, compositor e pesquisador John Cage, que nasceu nos Estados Unidos, ele fez essa pesquisa, essa pergunta. Porque ele era músico e produzia muitas coisas, e ele sempre pensava assim: para a gente escutar o som, a gente precisa do silêncio. O silêncio é muito importante. Até que chegou um dia e ele se perguntou: como será que é o silêncio? O silêncio de verdade, o silêncio absoluto, que a gente não escutar absolutamente nada. Então ele se propôs a fazer uma experiência. Ele foi até uma universidade e nessa universidade, lá nos Estados Unidos, eles tinham uma sala. Eles chamam essa sala de câmara anecoica. O que é essa câmara anecoica, com esse nome tão diferente? Na verdade, é uma sala que tem uma proteção acústica total. Nenhum som de fora entra para dentro dessa sala. E o que aconteceu? O John Cage foi até essa sala. Ele entrou lá dentro dessa sala para fazer essa experiência e ficou lá fechado por alguns minutos. E para surpresa dele, ele descobriu uma coisa incrível. Ele descobriu que ele escutava lá naquele silêncio 2 sons. Vocês conseguem imaginar que sons que eram esses? Ele falava que ele escutava um som grave e um som agudo. Tem até escritos dele da época. O que será que ele ficou escutando lá dentro? Se é uma sala fechada, que não entra nenhum ruído. Pois ele descobriu que o nosso corpo também produz sons. E ele lá naquele silêncio, ele conseguiu escutar o sistema nervoso dele funcionando e a circulação do sangue dele, o coração bombeando. Incrível, né? Olha que legal. A partir disso, então, ele chegou à conclusão de que o silêncio absoluto não existe. Simples assim, não existe. Sempre vai existir algum som. Mesmo que a gente, o ficar em silêncio, que é se colocar para perceber esse som. Mesmo que seja um som interno, um som do nosso corpo. E ele ficou tão mexido com essa história, tão intrigado e mudou tanto a percepção dele do som, que alguns anos depois ele fez uma composição, uma partitura. Ele escreveu uma partitura de uma música. O nome dessa música é 4 minutos e 33 segundos. E nessa partitura, pasmem vocês, ele não colocou absolutamente nada. Ele trabalhou com o silêncio. Que história é essa? Bom, para vocês terem uma ideia,
Quando o músico chega para tocar essa peça do 4 minutos e 33 segundos, ele pega a partitura, chega, coloca, nesse caso no piano, mas pode ser tocada por qualquer instrumento. Olhem só vocês que curioso. O músico, então, senta em cima no banco e apresenta lá o seu piano, coloca a partitura e ele marca o tempo, porque na partitura está indicando quais são os tempos que ele precisa ficar esperando. Ele marca o tempo e fica paradinho na frente do piano. Não toca absolutamente nada. Até terminar o primeiro tempo. Aí ele para, fecha o piano, marca o tempo de novo, vai lá, abre o piano, e é assim que está marcado na partitura. E vai lá de novo e fica esperando. Será que fica absolutamente tudo em silêncio? O que vocês acham que acontece nessa hora? Percebam, se o músico lá não toca nada, a sala fica toda em silêncio absoluto. Lembram do que ele descobriu? Então, o que vai acontecer nessa hora? Quando o músico fica em silêncio, os sons do ambiente começam a aparecer. Aparece alguém irrequieto lá na cadeira e a cadeira rangendo. Aparece alguém tossindo. Aparece alguém... Escuta, não vai acontecer nada? Alguém esperando. Acontecem vários sons no teatro, no palco, na plateia. E é isso que ele quer mostrar com essa obra. Ele quer mostrar que os sons do ambiente também são importantes. Certo? Vamos fazer a experiência? Faz de conta agora que nós somos esse pianista ali, esse músico. Chegamos lá, temos a partitura e vamos tocar. Vamos tocar como ele coloca lá na partitura. E nós vamos ficar um tempinho em silêncio. Não os 4 minutos e 33, porque é muito tempo, né? É muito longo. Nós vamos ficar um pouquinho menos. Mas já fazer de conta que nós vamos começar a tocar e nós vamos ficar em silêncio. E vocês aí na casa de vocês vão perceber quais são os sons que aparecem enquanto essa obra seria tocada, tá? Presta atenção nos sons que aparecem ao redor de vocês. Pode ser dentro da sua casa, fora da sua casa, ouvidos bem atentos agora. Atenção, faz de conta que nós somos os músicos. Chegou lá no piano e começou. Nossa, só nesse tempinho que a gente ficou aqui bem quietinho, eu percebi vários sons. E vocês? Deu certo? Então agora, lá no caderno de vocês, vocês vão registrar os sons que vocês ouviram, do jeitinho de vocês. Se quiserem desenhar, quiserem escrever, do jeitinho que vocês conseguirem. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade.
Conseguiram registrar bastante sons? Eu espero que sim. Quando a gente se coloca nesse lugar de se fazer silêncio, a gente começa a perceber coisas que no dia a dia passam despercebidos. É o ranger de uma cadeira, é um carro passando, às vezes até alguma coisa do nosso corpo estalando. Na verdade, às vezes acontece. Alguma coisa que cai, alguém lá longe falando, um vizinho fazendo alguma coisa. São sons que se a gente não para e não se coloca nesse lugar de silêncio, a gente não percebe. No dia a dia a gente está tão acostumado, a TV fica ligada, tem sons o tempo todo. Aqueles sons da cozinha, de repente, aqueles que a gente está lá, escuta de longe, né? São sons bem interessantes. Mas, de novo, eu repito, a gente só consegue perceber se a gente se colocar nesse lugar de silêncio para poder ouvi-los. Vamos treinar um pouquinho mais o nosso ouvido, então? Eu trouxe uma seleção de sons para vocês escutarem e perceberem se vocês conseguem adivinhar ou não. Vão marcando aí no cantinho do caderno, vai fazendo um risquinho para cada um que vocês acertarem, que vocês acharem que acertarem depois, tá? O primeiro som que a gente vai ouvir são vários sons que estão assim no nosso dia a dia, são sons bem comuns, não tem nada de muito diferente. Mas vamos ver se vocês conseguem identificar. O primeiro som é esse aqui. Então, não é difícil. Quem acha que acertou? Tem esse som assim repetitivo, né? Que gesto que a gente faz em casa, ou que alguém aí da sua casa faz, que repete, 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 e faz esse som meio arrastado. O que será que é? Acertou quem disse que é uma vassoura. Parabéns para quem acertou. Vamos treinar um pouquinho mais o nosso ouvido? O próximo som, presta bem atenção. Esse eu acho que é um pouco mais difícil de identificar. Mas se vocês associaram com algum motor, alguma coisa em movimento, já é alguma coisa. Mas acertou de verdade quem disse que é uma máquina de costura. Só iria conhecer esse daí quem conhece alguém que costura com máquina, né? Esse sonzinho assim que corre, né? Quando tá fazendo alguma coisa. Muito bem. O próximo som não é difícil. Vamos ver quem tá com o vidinho bem atento. Então, sons meio contínuos, parece que tá batendo em alguma coisa, certo? Acertou quem disse que é um martelo. Parabéns para quem acertou. Acho que a maioria conseguiu identificar esse. Mais fácil, né? Agora, o próximo. Eu escutei muito esse som quando eu era criança. Vamos ver se vocês vão identificar também. Presta bem atenção. Ele tem um som contínuo de vai e volta. O que será que produz esse som? Algum objeto, talvez vocês tenham em casa, talvez não. Talvez já tenham visto em algum lugar. Acertou quem disse que é um serrote. Muito bem. Talvez alguns tenham acertado. Mais um som para vocês treinarem o ouvidinho de vocês. Vamos lá? Esse é mais difícil, presta bem atenção.
E aí? Na verdade, esse não é apenas um objeto, são duas coisas que acontecem juntas ali. É um movimento que gera o som. Ih, mais difícil, né? Quem pensou numa pá carregando alguma coisa, acertou. Só que aqui tem um detalhe. Provavelmente esse som é a pá que está carregando o quê? Areia ou terra, né? Provavelmente mais areia, porque é um som um pouquinho mais áspero, digamos assim. Se essa pá estivesse pegando pedras, o som seria mais metálico, mais agudo, né? Então tem essas características do som. A gente já falou sobre isso, que os materiais traduzem o som, né? Identificam o som. Parabéns para quem acertou. Esse era bem difícil. Muito bem. Mais um som agora. Esse é um som que a gente gosta muito de ouvir. Presta atenção. Então, um barulhinho delicado, relaxante. Tem gente que adora esse som. Acertou quem disse que é a chuva. É claro que a chuva varia de intensidade, né? Tem chuvas que vêm mais fortes, outras mais fracas, mas é uma chuva, esse tipo de chuva gostosa que vem para relaxar e a gente curtir o sonzinho. Muito bem. Mais um som para vocês treinarem o ouvido de vocês. Estamos indo bem. Agora é um conjunto de sons, presta bem atenção. Então, aqui deu pra gente imaginar uma cena acontecendo, né? Porque com vários elementos acontecendo. Vocês devem ter percebido os sons de carros, buzinas, um alarme tocando. Isso que vocês perceberam? Muito bem. Então aqui a gente tem vários elementos que formam uma composição, uma paisagem sonora, como a gente chama, né? Aqui tem uma rua bem movimentada, então aqui a gente pode chamar esse som de trânsito, né? Uma rua, uma cidade grande, com sons da cidade, né? Dependendo de onde você mora, você deve estar acostumado com esse tipo de som ou não, né? Muito bem, mais um som para vocês treinarem. Fácil esse? Imagino que sim. Acertou quem disse que é o vento. E aqui eu achei uma foto curiosa, né? Uma foto interessante, porque é o vento que move essas grandes hélices que vocês estão vendo ali para produzir energia, né? Produzir a energia eólica que a gente chama, é a energia do vento. É uma energia limpa e que muitos lugares já estão usando para substituir a energia elétrica. Né? Isso é bem legal, bem bacana. E aqui no Brasil tem muito vento, a gente tem que aproveitar bastante essa energia, que é de graça, é limpa e é de graça, né? Muito bem. Mais um som.
Sonzinho relaxante esse, né? Bem gostoso também. Acertou quem disse que é um riacho. Muito bem. Veja aí quantos sons desses que vocês acertaram. A maioria, alguns. Se acertaram poucos ou nenhum, tá na hora de prestar mais atenção nos sons à sua volta. Muito bem. E vocês viram nessa lista de sons aí que alguns sons são da natureza, que a gente não consegue mandar neles, não consegue interferir neles. Eles acontecem sem a nossa vontade, né? Outros, porém, a gente precisa do nosso movimento, da nossa intenção para produzir esse som. Como a vassoura, por exemplo. Se eu pego a vassoura, do jeito que eu vou varrer, eu varro mais lento ou mais rápido, o som varia, né? Esses sons à nossa volta, esse captar sons à nossa volta, sejam intencionais ou não, é o que o John Cage falava e transformou isso num elemento que ele chamou de música experimental. E ele fez vários trabalhos a partir disso depois. Depois dessa peça dos 4 minutos e 33, que ele ficou muito famoso, ele produziu outros trabalhos justamente pegando esses sons, tanto do meio ambiente quanto das pessoas, esses sons que acontecem, né? E ele captava esses sons e transformava em obras de arte. Tem até uma bem curiosa, uma sinfonia, digamos assim, que ele pega com os músicos, em vez de instrumentos musicais, eles têm aparelhos de rádio. E ao som, a ordem do maestro, eles vão pegando as estações de rádio, aumentando e diminuindo o volume para fazer a composição. Bem curioso, né? Então ele foi trabalhando com essa ideia de experimentar os sons à nossa volta e organizar esses sons de uma maneira que fique interessante, que fique bacana. O legal da música experimental, que como o nome já diz, ela não precisa ser uma coisa perfeita, né? Isso é muito legal. Então, quando ele marca lá, num desenho, numa partitura, que ele quer um determinado som, dependendo de quem for tocar esse som ou de que objetos que vão ter, vai ter variações. E essas variações é que ele achava muito legal. Outra coisa que variava é a pessoa que toca, né? As pessoas interferem naquilo que elas fazem. O objeto em si também pode mudar. A própria vassoura que a gente ouviu, não tem tipos de vassouras diferentes? Então, o som vai variar também, não é verdade? Eu trouxe aqui para vocês verem um trabalho de umas crianças que fizeram justamente essa ideia da música experimental. Eles estão reunidos e estão tocando objetos e instrumentos feitos de sucata. Reparem nesse vídeo que eles têm momentos em que o músico, a pessoa que está ordenando os músicos ali, que são todos crianças, ele fala assim, agora um amigo, e ele vai destacar o som que esse amigo faz. E todo mundo para ouvir. Depois vem a miscelânea de novo dos sons. É muito legal porque os objetos que a gente tem em casa, presta bem atenção que é bem interessante. Eu trouxe para vocês assistirem também mais uma ideia de música experimental.
Não é um grupo aqui do Brasil, né? É uma música que foi feita em outro lugar. E é feita com água e vidro. Não é para vocês experimentarem em casa. Nós estamos agora em época de cuidar da água, né? Não podemos ficar brincando com a água. Mas para vocês verem quantas possibilidades a gente consegue fazer trabalhando com a água. Seja ela numa banheira, numa pia, numa bacia, dentro de uma garrafa, muitas possibilidades. Preste bem atenção que é bem legal. Viram que legal? Quantas possibilidades, né? Com a água que a gente, né, às vezes está ali brincando, ou a mãe tá lavando a louça, mas se ela fica paradinha no lugar, um toquinho diferente faz um som diferente também. O próprio pingar a água é um som que a gente não presta atenção, né? Então agora, vocês é que vão fazer música experimental. Lembra que eu pedi para vocês separarem alguns objetos? Espero que vocês não tenham pego nada que quebre. Se pegou, já separa pra gente não ter problemas. Podem ser caixinhas, qualquer tipo de caixinha, caixinha de remédio, grampos que a mãe tem lá de roupa, coisas que vocês têm bem simples em casa. Primeiro, pegue cada um desses objetos e tenta perceber o som que ele faz. Percebe lá se vocês têm uma caixinha, se você bater com ela com a mão, se ela girar, se ela cair, como é que ela faz um som. Que mais vocês separaram? O copinho de plástico? Também bate nele lá com a ponta dos dedos. Veja a diferença dos sons. O que fica legal? Vai percebendo lá, que nem aqueles músicos das crianças que fizeram lá. Que som que fica legal próximo do outro? Experimenta bater um pouquinho num, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro. Faça uma sequência sonora. Veja o que fica legal. Bate lá 3 vezes. Tan, 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 tan. Olha, esse ficou mais agudo, mais grave. Vai percebendo. Fica legal mudar? Começa de cá para cá. Muda a ordem dos objetos. Vai brincando, vai experimentando.
Arruma eles de um jeito, vai treinando para você fazer uma composição. Depois você desenha essa composição no caderno. Combinado? Então agora, ouvidos bem atentos e mãos à obra. Vamos lá!
Eu espero que vocês tenham se divertido, conseguido produzir um som bem legal. Não esqueçam de guardar tudo de volta, né? Deixar tudo em ordem, aquilo que vocês pegaram, coloca de volta no lugar, sem bagunça em casa, certo? Espero que vocês se divirtam, que vocês apreciem os sons durante a semana, deixem o ouvido de vocês bem aguçado e a gente se vê na próxima aula. Até lá!